depressão pós-parto é uma depressão que acontece nas primeiras semanas depois do nascimento da criança. Alguma tristeza é normal, alguma ansiedade nesse período, ela pode ocorrer, mas quando a tristeza persiste e começa a interferir as atividades da vida diária e começa a evoluir para um grande desânimo, para uma apatia, a mulher precisa pedir ajuda. Ela tem que estar alerta que talvez não seja uma simples reação à mudança da vida, à chegada do bebê, e sim esse quadro que é a depressão pós-parto. As causas da depressão pós-parto são múltiplas. Como a maioria das causas em psiquiatria, nós temos fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais se somando e levando a essa condição. Mas, sem dúvida, as grandes alterações hormonais que acontecem no pós-parto são um gatilho muito importante para o início desse quadro. Além dessa alteração hormonal muito importante após o nascimento do bebê, nós temos como causas que são gatilhos que se somam a essas alterações hormonais, o pouco suporte social, o estado civil, a falta de parceiro, problemas de saúde com a criança e dificuldades econômicas podem ser fatores que contribuem para uma mulher desenvolver uma depressão pós-parto. A falta de planejamento da gravidez também pode ser um fator que contribua para a ocorrência dessa condição. Os sintomas que caracterizam a depressão pós-parto são, na verdade, sintomas parecidos com uma depressão, mas com algumas outras características que eu vou descrever. A tristeza persistente, o desânimo, baixa autoestima, a desesperança são sintomas fundamentais desse quadro. Alterações do sono, que podem ser insônia ou hipersônia, dormir demais, alteração de apetite, com perda de apetite ou mesmo aumento de apetite, também podem estar presentes. Um cansaço desproporcional, uma fadiga que não corresponde à atividade da pessoa, pode acontecer. Outro sintoma muito importante é a ansiedade. A ansiedade, ela pode aparecer simplesmente como uma preocupação excessiva, uma preocupação desproporcional com o bebê, mas também ela pode estar presente sob a forma de crises de pânico, de ataques de ansiedade intensa com sintomas físicos, com batedeira no peito, falta de ar, sudorese, o suor excessivo, sensação de frio e calor, aperto no peito, nó na garganta, dor de barriga, enfim, uma ansiedade muito forte que apareça com sintomas físicos também pode estar presente nessa situação. Perda do desejo, diminuição de libido, não querer, ficar meio que rejeitando o marido, também é um sintoma comum. Existe inclusive uma escala chamada Escala de Depressão Pós-Natal de Edinburgh, que ajuda a mulher a identificar se ela tem esses sintomas. Nós vamos agora ver os itens dessa escala que a mulher dá uma nota se isso é mais ou menos frequente, se está presente e em qual intensidade. A escala de Edinburgh, ela avalia 10 itens. A capacidade de rir e achar graça das coisas, o prazer em relação ao dia a dia, ideias de culpa quando as coisas saem erradas, presença de ansiedade ou preocupação sem uma razão, desproporcionais, sensação de estar assustada ou em pânico sem um motivo, sensação de incapacidade de lidar com as tarefas e acontecimentos do dia a dia, sensação de infelicidade e dificuldade de dormir, o sentimento de tristeza, de estar arrasada, sensação de tanta infelicidade que leva a pessoa a chorar e até mesmo a ideia de fazer mal a si mesma.
Esses são itens de uma escala que ajuda a identificar pacientes que têm uma depressão pós-parto. O diagnóstico de depressão pós-parto é clínico, é baseado nos sintomas que nós acabamos de descrever. Uma tristeza inicial, quando nasce o bebê, nos primeiros dias, como eu disse, ela pode acontecer e ela é comum em muitas mulheres no pós-parto. Porém, se essa tristeza persiste e vai crescendo em intensidade ao longo de um mês do nascimento do bebê ou mais, essa pessoa precisa procurar ajuda, precisa investigar se é realmente a presença de depressão pós-parto. O tratamento da depressão pós-parto, ele inclui o uso de medicações e psicoterapia. É muito importante tratar esse momento. A mãe que não é tratada, a mãe com depressão, ela olha menos para o bebê, ela estimula menos esse bebê e isso, sim, sem dúvida, vai ter impacto na vida dessa criança, vai ter impacto ao longo da vida dessa criança. A psicoterapia que a gente tem mais evidência de benefício nesse período são as psicoterapias cognitivo-comportamentais e psicoterapia interpessoal. Outras técnicas, elas sem dúvida podem ajudar, mas a gente tem menos evidências na literatura a esse respeito. Os remédios, os antidepressivos, também devem ser usados naqueles quadros moderados e graves. É muito mais importante usar a medicação do que uma mãe não tomar remédio e continuar deprimida e isso interferir nesse momento tão importante da relação mãe-bebê. Existem alguns antidepressivos que podem ser usados durante a amamentação, são seguros, eles não vão interferir no desenvolvimento da criança. Mas, se for necessário usar um antidepressivo que não é compatível com o aleitamento materno, isso deve ser feito. E é mais importante uma mãe ser tratada, estar bem e dar uma mamadeira para o bebê do que ela estar deprimida com o aleitamento natural. Como eu disse, tratar este momento é fundamental. A alteração de humor nesse período do pós-parto, ela é muito comum. 60% das mulheres têm algum tipo de tristeza, tem algum tipo de sintoma que melhora espontaneamente, que melhora sem qualquer tipo de intervenção, só com o tempo. Porém, cerca de 30% das mulheres, é um número alto, vai ter sintomas realmente depressivos que necessitam algum tipo de intervenção e cerca de 10% das mulheres têm quadros depressivos graves. É muito importante, por isso, que a ajuda médica, que a ajuda do companheiro, que as mulheres procurem compartilhar o que está acontecendo para que o primeiro profissional que ela tem contato, o pediatra, o obstetra, avaliem e tratem ou encaminhem a mulher para um tratamento adequado. Casos mais graves de psicose puerperal são mais raros, acometem em torno de 1% das mulheres e é aí que você vai encontrar aquelas situações de delírios em relação ao bebê e situações mais dramáticas. O que eu acho que é muito importante é a mulher entender que a depressão ela é uma doença que vai acontecer por alterações no cérebro e não por rejeição ao bebê, porque não ama o suficiente, porque não é uma mãe boa o suficiente, porque não está adaptada à maternidade. Isso realmente é uma questão médica que necessita e merece intervenção. As mulheres que têm mais risco de ter uma depressão no pós-parto são aquelas que já apresentaram uma depressão no pós-parto de outras gestações. São mulheres que também já apresentaram episódios de depressão independente
do puerpério, do pós-parto ou da gravidez. Mulheres que tiveram sintomas de depressão durante a gravidez também têm um maior risco. Mulheres que têm história na família de depressão também precisam ficar atentas, e situações onde o suporte social é muito baixo, muito ruim e deficitário. A melhor forma para prevenir a depressão no pós-parto é pedir ajuda. Aos primeiros sinais, comunicar ao médico, compartilhar com a família, com o parceiro. A intervenção precoce, ela é muito importante e pode fazer muita diferença em termos do agravamento do quadro e da evolução dele. Uma dieta rica em ômega 3, que a gente encontra nos peixes, sardinha, salmão, atum principalmente, uma atividade física compatível com a gravidez, exercícios físicos compatíveis, enfim, comportamentos saudáveis durante a gravidez, evitar álcool, drogas, obviamente, cigarro, tudo isso contribui para a proteção do cérebro da mulher dessa condição no pós-parto. Psicoterapia também é um fator de proteção naquelas mulheres que já tiveram algum episódio anterior de depressão ou que estão apresentando sintomas depressivos durante a gravidez. Em resumo, ter uma depressão pós-parto não é uma escolha. Nenhuma mulher escolhe ficar deprimida nesse momento, num momento que a gente idealiza tanto, que a gente acha que vai ter a maior das alegrias da vida. Sem dúvida, um filho é um evento maravilhoso, mas uma mulher pode adoecer nesse período. Ela vai amar esse filho com toda a intensidade ao longo de toda a vida, mas talvez nesse período essa tristeza ela seja anormal e precise de tratamento. Isso não quer dizer, como eu já disse, rejeitar o bebê, não ter talento para ser mãe, enfim, mas é uma condição que deve ser tratada como qualquer outro problema físico e que tem um muito bom prognóstico. A melhora dos sintomas ela vai acontecer e a mulher vai ter a oportunidade de viver esse momento muito especial que é a maternidade na sua forma mais plena.